dois, três, gravando. 31 de março de 2022, são 6h23 da manhã de uma quinta-feira. E o que traz para hoje? Trazer. Trazer, o que é trazer? Trazer é um verbo que nos convida a buscar. Buscar algo em algum lugar e assim para alguém entregar. E foi assim que o divino esteve a me solicitar. Ele até me disse, vamos caminhar. Não precisa ter pressa, mas também não vamos devagar. Vamos caminhar usando a sabedoria do lugar. Eu logo disse, não vai dar. O divino, que estava a me olhar, esteve a se aproximar e colocou os dentes para corar e o ouvido para escutar. E me disse devagar. Tem razão? Não há por que usar aquilo que você nunca irá encontrar. Não há sabedoria nesse lugar, nem aqui, nem acolá. Por isso eu lhe digo, deixe a sua mufa queimar e toda a sua sabedoria evaporar. Tenha certeza que painho vai saber amontoar em um cantinho, ele vai encontrar para depositar a memória de Cássia nesse lugar. Puxa vida, eu que há pouco até resolvi de fato a leitura da Bíblia, realizar do princípio como eu sempre estive a realizar. A questão é que há algum tempo eu havia resolvido de fato me poupar. Sim, a inteligência, quer dizer, a mufa eu já havia, de fato, quer dizer, já estive a queimar e tantas vezes que eu pedia para Deus, dá para soprar? Dá para soprar? Não tem mais como eu aqui. Eu não estou conseguindo, de fato, me lembrar de quase nada nesse lugar. E quando eu digo quase, é quase. Aí Deus disse assim, pode um milagre eu realizar? Eu disse para Deus, santo Deus, um milagre? Por que não pode, de fato, um milagre realizar? É a minha mufa que está a queimar. Eu de quase nada consigo me lembrar. É um sacrifício e tanto. Mas Deus me disse, traga a tua mufa. Deixa eu examinar. Eu, que há pouco resolvi a Bíblia, buscar, fui de fato procurar a minha mufa. Eu fui procurar a minha mufa em algum lugar, nem da mufa eu estava conseguindo me lembrar. Aí saio, aqui, caminho acolá, e o divino ali ia me esperar. E eu procurando aqui e acolá, na Bíblia eu resolvi de fato entrar e comecei a fuçar. Passava aqui, lá, de repente eu passei a folhear e nada. De repente eu vi uma página se apresentar.
que você faz? Sim, a página resolveu comigo conversar. Você está a me procurar? Eu disse logo, quer dizer, santo, finalmente eu estive de fato a encontrar a minha mufa. Santo, por que que Deus resolveu depositar a minha mufa no coração da pedra angular? A mufa logo resolveu falar. Maria de Cássia, ô Maria de Cássia, vamos de fato acordar. Você morreu. O quê? Você morreu nesse lugar? Você está esquecida de se lembrar. Você morreu nesse lugar. Os vínculos você esteve a cortar. Maria de Cássia, Maria de Cássia. Olha só, sou eu que estou a lhe lembrar que você depositou toda a sua vida no altar. Quase nada esteve a restar. Só tem esse um amontoadinho que Deus resolveu juntar e depositou no coração da pedra angular. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Aí eu comecei, de fato, a perguntar, cajado levantar. De repente, tanta reticência. O quê? Os pontos dos cajados que eu sempre estive a levantar. Reticência, reticência aqui, reticência acolá, reticência, reticência. E um tanto de ponto. O quê? Começou, de fato, a pulular. Feito bichinhos no lugar. Aí eu disse, ixi, estão a germinar. Sabedoria! Santo, sabedoria em todo lugar. Corri. O quê? Eu corri para com Deus falar. Eu disse, Deus, 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 ó Deus. Eu estive a encontrar? Eu estive a encontrar finalmente sabedoria nesse lugar. Deus, o quê? Deus quase esteve a desmaiar. Precisou de fato do divino correr. O quê? Para de fato soprar e soprava. E Deus lá. Santo, essa menina uma hora vai me matar. Me diga que sabedoria é essa que você esteve a encontrar. A sabedoria que o Senhor me deu para plantar, eu encontrei em algum lugar. Deus disse, fale devagar que eu preciso me preparar. Onde é que você esteve a encontrar? Eu falei, Santo, naqueles que costumam analisar a sabedoria que o Senhor me deu para plantar e que o tempo todo estão a acompanhar. Você tem certeza? Perguntou Deus. Eu disse, Santo, bem verdade que eu tive tanto, eu tive um trabalho ali tanto. Sim, porque sabe como é? O terreno a gente precisa limpar. Sabe como é que é? Não dá para você chegar e jogar sabedoria no lugar. Você precisa limpar o terreno, fofa aqui, fofa acolá, fofa aqui, fofa acolá. Aí você começa a encontrar cadáver. Cadáver, você começa a encontrar. Sabe como é que é? Não dá para você desconsiderar. E humus, o quê? O cheiro de sujeira que você tem que suportar. Aí você encontra papelzinho aqui, papelzinho acolá, uma papelada de tanta. Aí você começa de fato, separa, e você sabe o quê? Aí você encontra água, o quê? Água desidratada, o quê? Tem até bosta espalhada, bosta espalhada, bosta espalhada. Aí você fica revoltada, aí você não entende nada, aí você diz, não vou, não. Aí o quê? Aí você briga, o quê? Se você diz, eu não vou ajudar mais em nada, eu não vou ajudar em nada, eu não vou falar mais nada, eu vou falar, é uma sujeira danada. Santo! Aí eu tinha que aproveitar a oportunidade. O quê? Sim, eu tinha que, de fato, imaginar, quer dizer, eu tinha que falar da calamidade. O quê? Eu tinha que falar da insanidade.
Santa, eu tinha que, de fato, falar do mundo da criminalidade. O quê? Tudo virou banalidade? O quê? Com a tal lei da irresponsabilidade. E tem, sim, a lei de abuso de autoridade. E isso tem fundo de verdade? Eu disse para Deus assim: olha, Deus, estiveram de fato a criar uma lei que não é possível de se aplicar. Primeiro, a inconstitucionalidade esteve a se apresentar. Tem até gente que esteve a registrar a impossibilidade dessa lei aplicar, levantando questão em tudo e quanto é lugar. Sim, com outros estiveram a juntar. Disseram que são gente que tem sabedoria, que sabe pensar e que buscou de fato se sustentar no Código Penal do lugar e que a lei esteve a derrubar. E que até com o presidente esteve a falar, falando de fato para ele não assinar, para ele, na Suprema Corte entrar, que isso poderia de fato imputar a ele crime de responsabilidade, já que de fato aquilo era uma insanidade. Santo, eu não vi falar, não vi não. Não ouvi falar, não estive a escutar, meu olho não esteve a enxergar. Onde foi que de fato essa gente esteve de fato a entrar? Que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa? Que cajado pode levantar? Aí eu disse assim, é uma gente que esteve a se revoltar com a tal associação que estiveram a criar. Disse que essa associação, até delegado estiveram de fato a matar. Disseram que essa associação é uma espécie de associação do crime. O quê? É um braço da criminalidade do lugar. Que aí, de fato, estiveram a associar gente acostumada, de fato, a executar. Gente grande, quer dizer, bam, quer dizer, gente que iria herdar muita grana. Disseram que essa associação costuma apadrinhar o roubo de carga no lugar. Até falaram que essa associação é que de fato esteve de fato a comprar um monte de caminhão que o governo teve que de fato sabe como é que é desviar, quer dizer, ocultar, quer dizer, uma transportadora, porque apadrinhar para de fato delegado se aposentar e no tal governo apostar um problema e tanto que estiver a criar, porque agora não sabe como apagar a tal associação, quer dizer, aquilo que a associação esteve a realizar, porque estão a cobrar uma mudança de posição no lugar. Ok? Sim, porque disseram que o governo não está assim a agradar. Que aquilo que ele costuma de fato assinar, ele não costuma de fato realizar. Que ele sempre costuma protelar, usa da advocacia geral do lugar, até em defesa de causa particular. Tem sido de fato uma confusão, uma espécie de contribuição para o roubo de muita carga pertencente à União. Sim, porque a União é patrão. O quê? Tem uma certa distribuição. É um canal de alimentação para sustentar. O quê? A sustentar uma espécie de associação. Santo, não estou entendendo, não.
E aí é que está. O problema, ele esteve, quer dizer, o problema estiver a criar no momento em que o presidente resolveu, de fato, se associar a muita gente no lugar e ele não soube, de fato, alimentar aquilo que ele esteve a falar. As cobranças estiveram a chegar e ele não tinha, de fato, como bancar. Aí ele resolveu, de fato, apadrinhar aqueles que costumavam, de fato, carga, roubar e, de fato, alimentar um mercado negro no lugar, de uma maneira que a gente jamais, jamais poderia imaginar. Assim, muitos mercados estiveram a fechar, já que mercado grande esteve a se apresentar vendendo carga roubada aqui e acolá. O problema, de fato, é que as tais cargas roubadas, essas não estiveram a registrar. Sim, resolveram então o seguro resolveram, de fato, o seguro reclamar. Mas quando o seguro, sabe como é que é? A seguradora passou a desconfiar. Havia muita carga roubada no lugar. Então a seguradora resolveu contratar uma empresa para investigar, saber exatamente o que estavam a roubar, já que os caminhoneiros costumavam voltar e com medo de queixa prestar e de fato falar com o dono de quem estava de fato a contratar, se era ou se não era para registrar, que a orientação era de fato para o ponto de origem é voltar e, de fato, conversar, confirmar, para não sair dando queixa aqui e acolá e a situação complicar. Aí, quando as seguradoras resolveram, de fato, fuçar, descobriram que a tal associação de caminhão, que, de fato, teve aquela explosão, que estava de fato a orientar caminhoneiro para o ponto de origem voltar sem a queixa prestar, dando a ilusão de que a carga ele esteve a entregar e na realidade vazio, quer dizer, nem ele levava a carga para nenhum lugar, nem ele prestava queixa, é como se a carga estivesse a evaporar. Então, as seguradoras estiveram de fato a se revoltar, mas quem esteve a investigar, esteve a orientar a seguradora que não viesse a alarmar, que criasse meios para de fato acompanhar exatamente onde as cargas iriam parar, estavam indo parar. Descobriu a seguradora, descobriu um ponto-chave, que as tais cargas que estavam de fato a roubar aqui e acolá, tinha ponto-chave para desovar. E aí um mapa esteve a criar e começou de fato a acompanhar onde essas cargas iam parar e quem de fato estava a bancar. A questão é que quem estava a bancar tinha de fato uma faixa que era preciso de fato considerar. Não era alguém assim que você poderia de fato brigar, não. Tinha nome de elevação, tinha de fato guarida no camburão da jurisdição, tinha um certo cabo, tinha associação com cabo de televisão, tinha um problemão
E era de fato foguete. Foguete de elevação. A seguradora resolveu então criar um meio de complicação. Mudou, mudou de fato o sistema de contratação. Assim, aí, quando a seguradora avisou de fato que tinha que ter de fato uma espécie de revisão. Sim, revisão. Que teria que apresentar de fato não só uma queixa de que a carga estivera a roubar, como de fato o nome do caminhoneiro apresentar para a própria seguradora investigar os caminhos por onde o tal caminhoneiro costumava passar. Assim, de fato, mais do que assegurar a carga, teria que, de fato, creditar o seguro, aquele que, de fato, iria a carga levar para, de fato, o contrato afirmar. Não sei bem se estiver a gostar. E desde então passou a ser prática no lugar. Você, de fato, para contratar a seguradora, você precisa enviar o nome daqueles que, de fato, fazem parte e que devem, de fato, se responsabilizar por aquilo que está a carregar. E o montante deve, de fato, registrar. Não pode, de fato, caminhão sair e simplesmente depois falar que estiver a roubar e alegar que era tal carga e tal carga e tal carga e, de fato, a seguradora ficar sem saber como se comportar, já que o volume de seguro é algo a se considerar. Olha, eu não sei não. Desde então eu disse para Deus, o quê? Sim, eu disse para Deus, eu não quero pegar carona, não. O quê? Eu disse para Deus assim, ô Deus, eu não quero pegar carona, não. Isso é uma confusão, isso é uma confusão. O governo resolveu, de fato, meter a mão. Aí é só complicação, é greve de caminhão, é briga de associação, é uma espécie de fundação. O quê? Santa, ainda tem mais essa. O quê? Sim, porque tem esse negócio de associação. Quando a gente viu que a gente podia de fato, entregar carga de montão, em nome dessa tal associação, aí pronto, criamos uma espécie de facilitação. O quê? Santo, aí passamos a carregar até feijão. Feijão para distribuição. Dizem de fato que é uma espécie de acordão. O quê? A desovação. O quê? O ovo, quer dizer, desovar, separar. Disseram que estavam de fato a manjar. Sim, sabe como é que é roubo de carga aqui e acolá? Que era melhor de fato uma espécie de associação criar para desovar aqueles que estavam de fato a atrapalhar. Aí pediram de fato para o presidente que estiveram de fato a elevar, disseram para ele de fato trocar. E aí começou de fato a troca aqui, troca acolá, troca aqui, troca acolá. Só que quem ele colocou nesses encargos que são chaves, pontos chaves, para a tal Polícia Rodoviária Federal investigar, disseram que muitos nunca estiveram de fato a sentar na,
na cadeira para, de fato, a prova, o concurso, sei lá, não estiveram de fato a se candidatar como concursado em nenhum lugar, que são de fato advogados que fazem parte do condado. Disseram que são advogados que se sentiram prejudicados pelo tempo que uma espécie de espírito elevado que passou pelo cargo. Eles ficaram revoltados, perderam muitos contratos e aí, de fato, disseram que foram até cobrados, estavam sendo muito prejudicados. Aí resolveram, de fato, sentar no tal cargo para facilitar o tráfico organizado. Disseram que tem até advogado potentado. Gente que, de fato, durante um tempo usou-se muito salto alto, mas foi muito prejudicado. Disseram que era um tal potentado, que quis de fato organizar o sistema judiciário, diz que prejudicou até o sistema tributário. Diz que o homem tinha, assim, uma visão do cargo. E como é que pode um homem desse prejudicar o sistema tão bem organizado? Disseram que o sistema tributário estava sendo, de fato, do tipo defasado para, assim, não ser, para empresário não ser, assim, prejudicado. O quê? Santo Deus! Disseram até que muitos delegados federalizados que ocupam o cargo do receituário, disseram que foram de fato assim do tipo prejudicados, quer dizer, afastados, quer dizer, convidados. O quê? E aí é que está. É um assunto um pouco tanto assim delicado. Como assim? Sim, porque se você é delegado, você conhece de fato o sistema tributário, você vai saber de fato aquilo que está sendo de fato ali. O olho é treinado. Porque, sim, vai saber ali, só de olhar, vai saber que os cálculos não estão assim, não tá de acordo com aquilo que é falado. Aí, de fato, um cajado era levantado, um ponto era, de fato, computado, quer dizer, aí pronto, santo. Aí disseram que iria mudar assim a sistemática, aí os delegados foram convidados de fato a participar e até estiveram a gostar, sim, porque não é fácil você o tempo todo ficar no mesmo lugar e eu ganhar assim uma espécie de direito de se aposentar com um salário a se considerar e tal, mas tudo foi pensado para de fato facilitar o mundo do tráfico organizado. Aí ele o tempo todo vive assim sendo alvejado. Aí fica assim sem saber de fato como de fato lidar. Tudo isso foi feito porque alguém passou lá e resolveu de fato o sistema organizar. É porque estiveram a interligar o sistema tributário com o judiciário para facilitar, de fato, o mundo do tráfico organizado. Assim, de fato, o dinheiro seria lavado de um modo muito fácil. Fácil? Sim, porque caminhão pode ser desovado, a seguradora pode de fato reclamar um bocado, aí vai receber uma espécie de cala a boca do Senado. É tudo muito assim, sabe como é que é? O quê? Santo Deus, vou falar uma coisa simples. Quando eu vou fazer, de fato, um bolo, e se de fato tudo já está registrado no sistema que de fato é usado, sim, eu vou fazer o bolo de um modo muito fácil.
Mas se o sistema que estiver prejudicado, eu vou ter que consultar sempre o receituário. E se tiver, de fato, um monte de caminhão para ser de fato medido e pesado, aí com toda certeza vai prejudicar o trabalho. Sim, aí eu vou de fato ter que mandar passar, eu vou apenas generalizar, eu vou desconsiderar aquilo que o receituário e vou de fato apenas assinar. Você está dizendo que existe de fato um modo prático de driblar o sistema tributário? É só de fato saber se vai aglomerar, sabe como é que é? Sim, pense no funil, um funil. Se tiver pouca coisa para passar, nenhum trabalho vai dar. Agora imagine de fato caminhão. Dos pontos já, caminhão a chegar, caminhão a chegar, caminhão a chegar, e carro querendo passar, caminhão a chegar, praça de pedágio a reclamar, praça de pedágio a reclamar, pedágio a reclamar, é um prejuízo. Não, aqui o povo está passando, não está reclamando, olha, não, aí aquela confusão, aí pronto. Santo! Quer dizer que eles estiveram mudando aquilo que, de fato, de algum modo, estiveram organizando? Disseram que o fermento esteve, de fato, mandando o que? Todo um sistema que estiveram criando. Santo! E tudo isso estiveram aprovando? Ah, sim, aprovando. Não precisa bem, de fato, a gente trazer. Quê? É como se aquilo já estivesse, de fato, burlar. O quê? É burlar o sistema criado. Isso é feito de um modo muito fácil. O quê? Tudo é datado de acordo com aquilo que é pensado para todo o sistema ser criado, quer dizer, para o povo ser prejudicado. Ok? Aí o impostômetro vai ser modificado. Ok? Você fica sem saber de fato aquilo que foi de fato calculado. Ok? Até isso de fato ficou assim. Ok? Santo Deus, eu vou ter que falar. Sim, porque olha, não existe como a gente de fato calcular imposto nesse lugar. Isso é uma fantasia que estiver a criar, dizendo assim, não, o imposto arrecadou mais, arrecadou menos. Isso é uma falácia. O quê? Aqui nós não temos sequer regra básica. Ok? Aqui não existe não matemática não. Oh, santo, um mundo foi criado, um mundo foi sustentado, um mundo foi elevado. Não existe sistema tributário para se fazer cálculo. Santo, e como de fato o país é sustentado? Santo Deus, o país é sustentado por essa bolha de ar que o tempo todo vamos, alimentado, quer dizer, esvaziado, quer dizer, elevado. O tempo todo, de fato, o país é sustentado por um sistema tributário que é inacreditável, ok? Todo o imposto que dizem ser arrecadado não tem como ser calculado. Santo! Você tem que ter como base os estados, ok? Também não tem como de fato calcular imposto de nenhum estado, ok? Imagine de fato o estado municipalizado, ok? O tempo todo o município é roubado. Não tem como fazer cálculo tributário.
Não tem como, de fato, a gente ter base daquilo que passa, quer dizer, que sai, nem que entra, nem que fica. A gente, de fato, é um tanto quanto irresponsável para a gente, de fato, ter quebrado todo o sistema tributário. Nós não criamos um sistema tributário capaz de ser sustentado. Porque o tempo todo, o número é inventado. Número é criado para prejudicar, para facilitar, para administrar, para tomar dinheiro, para entregar dinheiro, para contratar, para descontratar. Não existe um sistema capaz de mostrar aquilo que é fato nesse lugar. Santo. E como é que nós podemos calcular aquilo que nós estamos a gastar? Não existe como calcular nada nesse lugar. Aquilo que nós hoje estamos é real, é ficção. Existe, de fato, uma conta a pagar. O Banco Central vai, de fato, o dinheiro falso rodar. E essa conta vai pagar. Aí vai aproximar lá de novo o dinheiro, quer dizer, o cálculo, quer dizer, a conta. Aí vai, de fato, rodar o dinheiro para pagar. Aí roda, desconsiderando de fato aquilo que Esteve a entrar, não tem nem ideia, o quê? Nem sabe quanto vão gastar, vão ter ideia de quanto é. Vai entrar? Assim é mais fácil. Assim é mais fácil dinheiro lavar. Assim é mais fácil o Banco do Brasil o tempo todo leiloar, sem sequer apresentar. Okay? Sem sequer o sistema, ou o dono, ou seja lá quem for autorizar. Santo. Conta, costuma fechar. E aí pronto. O Banco do Brasil passa de fato a usar conta para muito dinheiro de fato lavar. É uma espécie de leilão. Quem é que vai de fato pagar? Eu tenho uma conta aqui. Alguém esteve a fechar. O nome dele eu posso aproveitar. Tem ideia de quanto João e de quantas Maria o Banco do Brasil esteve de fato a leiloar para o tráfico organizado, o dinheiro de fato passar? Temos ideia de quantas contas falsas existem no lugar? Nós temos noção do tanto de gente que nós estivemos a enterrar sem a certidão de óbito tirar? Nós temos noção do que a Caixa costuma realizar para sempre beneficiar o crime organizado do lugar? Nós temos noção do que a Suprema Corte costuma realizar para ser pai, mãe e tudo mais que a gente imaginar daquilo que aqui costuma passar? Nós temos noção do que essa imprensa é capaz de realizar para o mundo continuar do jeito que ele está? Será que nós ainda não conseguimos de fato alcançar que não existe um sistema público capaz de nos governar? O que eles costumam realizar, de fato, é criar uma moeda falsa cada mês, a cada hora, a cada instante que uma conta eles precisam de fato pagar. Aí roda essa moeda falsa e aí de fato costuma compensar, a depender de quem de fato vai se apresentar. A questão é que esse sistema que aqui eles estiveram a criar, esse sistema esteve a se espalhar. Porque o Brasil não é um país isolado no lugar. O Brasil, de fato, é um país o tempo todo alvejado. Ele é olhado, ele é acompanhado.
Ele é, de fato, o tempo todo cobiçado. É um país que o tempo todo pode ser usado para lavar o dinheiro do crime organizado. E de um modo muito fácil, muito fácil, muito fácil. Aqui nós não temos sistema tributário. Tudo aqui foi avacalhado. Você pode, de fato, banco, fechar, mandar para o espaço e nada é cobrado, nada é investigado. Tudo aqui é aposentado como caduco de direito e de fato. Nós temos noção de quanto dinheiro falso aqui foi lavado? Do crime organizado? Nós temos noção daquilo que se faz o judiciário para se manter sempre como pai do crime organizado? Nós temos noção de quantos corpos aqui foram enterrados em benefício do crime organizado? O país aqui, de fato, é um país desgraçado pelo crime organizado. Aqui todo o sistema é falho, ou melhor, é criado para facilitar o mundo do crime organizado. Nós não somos um chocolate amargo. Nós somos um chocolate o tempo todo adocicado. Os nossos dentes estão todos prejudicados. Todos. E pior, nós demos um rumbo e tanto no país civilizado. Nós entramos no país civilizado e deixamos ele arrombado. Nós deixamos o país arrombado. Nós contribuímos para o atentado. Nós facilitamos aquilo que ali foi realizado. Isso não pode ser negado. Nós nunca incomodamos com o sangue nos asfaltos. Nós nunca quisemos pensar no nosso cenário, que é claro, o tempo todo nós facilitamos o mundo do crime organizado e isso não tem como ser ocultado. Já está até ficando chato. Está ficando chato. Chato mesmo. Porque chegou num determinado patamar em que um bandido de direito e de fato é colocado no páreo. Um homem que foi condenado, porque tudo aquilo que foi roubado, de algum modo foi sendo apresentado. Mas aqueles que colocam ele no páreo, todos foram beneficiados e isso não é falado. Isso não é falado, porque a imprensa o tempo todo alimenta o crime organizado. Porque a imprensa se alimenta do sistema tributário que aqui foi o tempo todo alimentado e criado. Porque todo o dinheiro que por aqui é passado alimenta o mundo do crime organizado. Eu não preciso fazer cálculo. Eu apenas solicito para o meu montante ser quitado. Isso passou de ser algo assim inacreditável. Eu não fiquei incomodado. Eu nunca fiquei incomodado. Eu sou um país de alienado. Quanto isso custa aos cofres? Ah, não temos. Ah, nós não temos de fato o cofre foi roubado, foi levado. Ah, sim, foi levado para o país civilizado. Sim, já que a gente deu um golpe de Estado. O quê? Nós demos um golpe de Estado. Nós demos um golpe de Estado no país mais civilizado, que tem estrela para todo lado. Foi o que nós fizemos.
Foi um golpe de Estado. Nós derrubamos os republicanizados e colocamos lá os democratizados, dando um golpe baixo. E todo o sistema de lá, que até poderíamos dizer assim, tinha até como se sustentar, todo o sistema de lá, nós fizemos questão de avacalhar. Nós fizemos questão de avacalhar. Quando a gente o tempo todo esteve a sustentar aquilo que nós podemos, esteve a realizar, usando essas costinhas que a gente o tempo todo sabe doar. Porque nós podemos, sob de fato, usar toda a potência nuclear que aqui nós estivemos a alimentar. Porque nós podemos, sob enviar muito dinheiro sujo para aqui se lavar. Porque nós podemos, sob de fato, leiloar até a petrolífera desse lugar. E aqui nunca estiveram a coragem de levantar a possibilidade dessa petrolífera sequer pertencer a esse lugar. Porque nós podemos, fez questão de usar e de abusar, porque ele sabia que nós éramos a desgraça a se elevar. Porque nós podemos, fez questão de tudo nos tirar. E pior, ele fez questão de eternizar o cara, já que ele de fato deu condições para o cara lá estar, uma conta bancária, o cara lá, ó, ele deu essa condição. O cara lá abriu uma conta bancária no banco que era de fato impossível dele realizar. Porque ele não era credor do lugar. Ele não era credor do lugar. Ele não nasceu lá. Ele não tem, de fato, nenhum tipo de vínculo que pudesse dar a ele o direito dele ter uma conta bancária naquele lugar. Mas nós podemos. Fez questão de dar a ele essa condição. E desde então o país vive uma completa servidão a esse que é o espírito de elevação, porque ele sabe servir caixão. Ele sabe o tempo todo usufruir da união. Ele sabe, de fato, até construir muro de limitação. Essa é a questão. É a gente, de fato, sequer ter noção do que se vive essa nação. Não tem jeito, não. É sem ilusão. É aceitar a repatriação. Brasileiro bom, de fato, é aquele que entrou no caixão. Sim, porque sabe como é que é? Morreu, vira santo. Enquanto nós tivermos, de fato, um suspiro, nós não vamos prestar, não. Todo brasileiro bom, se a gente quiser encontrar, a gente tem que procurar em algum cemitério do lugar. O resto é traste. É traste a se considerar. Nós somos uma espécie que a NASA, com toda certeza, esteve a estudar. E tenho certeza de que a NASA desse são os ETs. São os ETs do lugar.
esses nós podemos usar para, de fato, a vida deles, a gente exterminar. Topa tudo? Não, eles topam tudo, tudo para, de fato, estar do lado de cá. É uma gente desgraçada. É uma gente desgraçada que não considera nada. Aí você pode perguntar: como assim? Vocês têm aí de fato um sistema capaz de limitar aquilo que o ser humano é capaz de realizar? Não. Aqui nós temos uma lei de abuso de autoridade, onde nos dá o direito de roubar, de matar e de avacalhar. Agora, se você de fato denunciar a lei de abuso de autoridade, você pode ter certeza que você na cadeia vai parar e nunca mais você vai sair de lá. E você ainda tem que ajoelhar e falar, pelo menos não estiver a me matar. Pelo menos isso. Tenho esperança de sair algum dia desse lugar. Ah, sem contar do tanto de criminoso. O quê? Ou que aqui vieram de fato parar, fugindo de uma tal de Interpol. Sim, disseram que tem uma tal de polícia que costuma caçar criminoso em tudo e quanto é lugar. Diz que é uma polícia que de fato coloca a cara lá. E aí, de fato, vai passar aqui, vai identificar e pode, de fato, o cara, sabe como é que é, abocanhar ali. Mas aqui não funciona assim, não. Aqui não. Aqui, de fato, quando o cara vem parar, aí já encontra, de fato, até gente. O quê? Gente a se antecipar. Ah, viemos lhe buscar. Vai pegar o cara no hangar. Coloca o cara no melhor lugar. Dar a ele o direito dele de fato gastar sem se preocupar. Uma fortuna de fato ele vai usar. Depois, depois quando ele quiser de fato mudar, cansar, aí nós vamos de fato levar. E ainda vamos de fato falar. Se quiser, pode voltar. Se quiser, pode voltar. Quando desejar. E quando quiser descansar, não precisa se preocupar. Assim, tem bandido grande, que dizem que essa tal de Interpol, sabe como é, que há muito tempo, olha, há muito tempo estar a procurar e não consegue encontrar. Eu até ouvi falar que tem um bandido de um determinado lugar, um bandido que cometeu um certo crime bárbaro, assim, um crime bárbaro. E que de fato o povo do lugar esteve de fato a revoltar. Mas dizem que esse bandido assim que cometeu esse tal crime bárbaro, ele tem de fato vínculo com quem de fato estava a governar. Dizem que é até parente. Levantaram até a suspeita de que no palácio ele de fato esteve a entrar. Mas como de fato não quiseram abusar, aí falaram que ele fugiram. Sabe como é que é a imprensa? A imprensa costuma de fato criar a ficção para o povo acreditar, enquanto ele de fato estava no palácio, sem saber de fato como se apresentar, como sair de lá. Aí disseram que alguém esteve a se apresentar, se oferecendo para ele de fato aqui morar e que a identidade falsa já tinha até teve que tirar e que ele iria entrar aqui para de fato ser, sabe como é que é, assessor parlamentar de um certo lugar. Aí assim estiveram a realizar. Agora eu vou falar, viu? Eu não sei não.
Mas a gente, de fato, aceitar, tirar alguém capaz de roubar, de matar, de estuprar e ainda disseram que os órgãos genitais esteve a arrancar daquele que ele esteve de fato a violentar. E ainda falaram que a cena estiveram a modificar. Mas para a polícia chegar e não se escandalizar, só esqueceram de fato de tirar, é, de tirar o órgão genital do lugar, sim. Aí a polícia teve que de fato considerar. E a polícia até esteve de fato a registrar que o tal órgão genital estava num determinado lugar que era impossível da pessoa aceitar. Na garganta de quem ele esteve de fato a violentar. Sem contar de fato que ele fez isso na presença de quem jamais a gente poderia sequer imaginar tamanha perversidade no lugar. Tamanha perversidade, ao ponto da pessoa de fato não conseguir mais a sua própria vida administrar. Olha, isso esteve a chocar o povo do lugar. Quiseram até matar. Aí o jeito foi até falar que ele esteve de fato a se suicidar e tal, mas o corpo de fato, ninguém quis de fato mostrar. Até quiser de fato dizer que iria incinerar e tal, mas a polícia não esteve de fato a aceitar. Aí não puderam de fato a certidão de óbito tirar. Aí registraram como desaparecido no lugar. Mas a polícia disse que não podia, de fato, colocar como desaparecido, porque a família esteve a alegar que ele cometeu suicídio e que teria que respeitar a dor familiar, BBB, bababá. Mas isso só esteve a piorar, porque o fichário dele resolveram entregar a tal Interpol do lugar, porque acho que começaram, de fato, a imaginar que ele não estaria mais lá e que ele tinha, de fato, evacuado. Sabe como é que é? A família tinha criado condições para ele, de fato, ter vazado. O problema é criado, o problema é que aqui ele, de fato, é um homem até sustentado. Até disseram para ele, de fato, ser naturalizado para ser, de fato, uma espécie de deputado do tipo elevado. Sei não, mas acho que não é bem assim o adequado. Ele até esteve, de fato, assim, no momento assim, muito assim, um tanto quanto escandalizado. Mas depois, de fato, teve que ficar, sabe como é que é? Ser retirado. Ficaram com medo, de fato, sabe como é que é do nome dele ser vazado, tipo ventilado. E aí ele ser apresentado. Mas como de fato eu tenho que respeitar o limite do cenário, fico a pensar se eu gostaria de na Disney estar. Sei não. Acho que lá tem muito rato. Rato, de fato, a se procriar. Não sei bem, não conheço bem, de fato, o governador de lá, não. Sim, que disseram, de fato, que governar um lugar onde a Disney está não é uma coisa simples de se realizar, não, não é não. Dizem, de fato, que lá tem um buraco que é difícil o governador, de fato, tampar, que todo governador que passa por lá tem que, de fato, o passaporte, sim, o passaporte entregar. Eu não sei não porque que eles criaram assim uma certa, sei lá, não sei se é uma lei, se é um costume. Sabe como é que é? Dizem que é para poder manter, de fato, o cenário. Sabe como é que é, né? Fantasiar. Você vai entregar o passaporte porque é o rato que vai de fato governar. E se o rato vai governar, o governador não pode vazar, tem que conta prestar.
Sei lá, nem sei se isso é do ditado popular ou se de fato nesse momento a bandeira esteve a passar. E se é assim, o nosso recadinho aqui nós estamos a deixar. E um pouco chato, porque essa cadeira nova está incomodada. Olha que coisa horrorosa. Mas tudo bem. Estamos a nos acostumarmos. E se é assim, um bom dia de direito e de fato. Aqui está o meu recadinho básico.